Muito grato ao Senhor de ver o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quero reconhecer ao nosso Deus, Tu és Senhor dos Senhores, Tu és Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor. Quero agora Te glorificar Teu santo nome e reconhecer que eu não abro minha boca, Senhor, sem Tua permissão. Eu Te peço que o Senhor respalde essa palavra com sinais, com maravilhas, que o Senhor sustente a palavra, Senhor, operando na vida dos meus irmãos. Como o pastor falou, não é com força, não é com violência, não é com o braço da carne, não é com nossos próprios recursos, sino com o meu Espírito, assim diz o Senhor. Que o Espírito Santo tome conta desse lugar. Senhor, começa a operar na nossa mente, no nosso entendimento, abre o nosso entendimento, como diz a Tua palavra, e no nome de Jesus, que essa noite seja uma noite crucial de vitórias para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo assim: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua palavra. Amém. Amém. Está no sábado. Toda vez que a gente abre a palavra, Senhor, abre os olhos, porque os olhos estão fechados às vezes, né? Tanta coisa que a gente vê, precisamos que nossos olhos espirituais sejam abertos para que a revelação da palavra ative-nos o sobrenatural na nossa vida. Amém, amado? Vivendo pela fé em tempos de crise. Nossa, já deve ter ouvido essa palavra, crise, que se escuta no mundo inteiro hoje em dia. Nós vamos falar um pouco sobre viver pela fé. Qual é o propósito de viver pela fé? Mas eu queria só fazer um resumo para os amados, o significado da mordomia cristã. O que tem a ver comigo? Como é que se começa isso? Qual é o significado da mordomia cristã, da mordomia bíblica? É o ato de administrar bens, propriedades, recursos de terceiros, denota administração, gerência, gestão, conceitos de mestre e servo. Ele está baseado nessa palavra aqui, veja só. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Nós somos chamados a administrar, nós somos mordomos, não somos donos de nada. Quem é que é o dono de todas as coisas? O nosso Criador, Ele que fez nossa vida, Ele que criou os céus e a terra. Portanto, nós devemos honrar o Senhor. Se nós honrarmos o Senhor, Ele honrará nós. E disso se trata, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está relacionado com prioridades na nossa vida. O que damos importância? O que é relevante para nós? Geralmente aquilo que é importante para nós, nós damos tempo, investimos dinheiro, tudo aquilo que é importante, nós investimos de nosso tempo, energias, nosso dinheiro, nossos recursos. Deus deve ser a nossa prioridade. Amém? Número 1. Por isso a palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ele deve ser o primeiro lugar em nossa vida continuamente, né? Então nós vimos isso aqui, o significado que Deus é o Criador. Nós já falamos sobre isso, os princípios de mordomia. Louvado seja Deus. Nós vimos também o conceito de que Deus é o Criador, né? Nós precisamos entender que para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, obrigado, mano, nós precisamos entender esses princípios. O homem é apenas mordomo. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor através de nossos dons, de nossos talentos. Nós precisamos entender todos esses conceitos. Desde que eu comecei a entender os princípios de mordomia, eu senti toda vez que eu vou ofertar,
toda vez que eu vou dizimar, eu sinto assim como um ato de adoração. Eu tinha tanta dificuldade, irmão, com meus problemas financeiros, mas é porque eu tinha conflito sobre dar a Deus. Eu dava o dízimo suficiente. Eu não estava acostumado a ofertar. Quando minha mente se abriu sobre a oferta, então vamos ver isso na terceira aula, sobre as ofertas, que uma primícia, o que é uma oferta sacrificial, qual é o significado de tudo isso, qual é o propósito de uma oferta de missões, o retorno que tem sobre a nossa vida financeira, como nós podemos quebrar um ciclo de derrotas financeiras, econômicas na nossa vida, através de uma simples oferta. Isso é um ato de adoração. Deus se agrada quando tem um filho obediente que faz uma oferta de amor para o Senhor. Amém, amados? O homem e o mordomo, nós precisamos entender esses conceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mordomia bíblica está relacionada com prestação de contas. Estamos aqui, nós precisamos entender esse princípio. Continuamente temos que prestar contas em todas as áreas da nossa vida. E só que um homem tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a esse princípio. Então, por causa da falta de honestidade, por falta da integridade que existe, nós temos dificuldade em prestar contas. Não gostamos de prestar contas a ninguém. Achamos que nós temos direito a algumas coisas. Quando você renuncia seus direitos, Deus te concede seus direitos. Olha só que interessante isso. Quando nós renunciamos àquilo que nós achamos que é justo, nós renunciamos a nossos direitos, então Deus concede seus direitos a ti. Então, que em nome de Jesus nós precisamos entender esses princípios para que a gente possa crescer. A quem devemos prestar contas? Nós precisamos prestar conta aos nossos líderes, nós precisamos prestar conta a nossos irmãos, a nossos seres queridos. É muito mais fácil se submeter a um pastor, a um líder, mas em casa, quando vem seu irmão mais velho, quem chama a sua atenção, seu pai, sua mãe, muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a correção deles. Mas Deus nos chamou a viver uma vida de prestação de contas. Deve-se quando Caim matou Abel, ele perguntou: cadê seu irmão? Eu sou acaso guarda do meu irmão? Então, todos nós somos guardas de nossos irmãos. Amém? Nós precisamos entender isso. É muito importante. Nós precisamos prestar conta por nós mesmos. Nós somos muito... existe uma maldição chamada desperdício. Presta atenção nisso aqui. Deus quer falar contigo sobre isso. Há uma maldição chamada desperdício. O homem sempre está orando para progredir, para coisas novas, ter um carro melhor, melhores móveis em casa, uma melhor casa, um melhor imóvel, né? E às vezes somos ruins para consertar pequenas coisas que funcionam, desperdiçar as coisas. E Deus não gosta disso. Desperdiçamos comida, desperdiçamos nosso tempo. Temos que ser bons mordomos de nós mesmos. Quanto tempo perdido, meu irmão? Tempo que nunca mais vai regressar na tua vida. Você acha que tem a vida toda para viver? Aí passa tempo demais com redes sociais, não tem hora, eu trabalho com internet. E internet pode ser uma bênção para você se você usa bem. Mas muita gente não sabe aproveitar os recursos da internet, né? Então muita gente fica tempo demais, socializando demais, aí o tempo passa, vai, nunca mais vai retornar. Infelizmente, irmão, a vida está indo embora e ela não vai retornar para você. Por isso precisa você prestar contas para ti mesmo. Administre bem seu tempo, aprenda algo novo, que se ative uma sede na sua vida de aprender coisas novas. Amém, amado? Se a sua sede por aprender, se você começa a ter esse desejo de ser um odre novo, a vida vai ser sempre algo maravilhoso para ti. Tem tantas pessoas que se tornam em odres velhos porque perderam esse desejo, essa capacidade
de assombro diante da vida, não sei se estou falando certo, essa capacidade de você dizer, que lindo, que maravilhoso, hoje aprendi algo novo. Então, quando sua vida se torne faminta por aprender coisas novas, então vai ser muito gostoso você se levantar. Esse é o dia que fez o Senhor, aleluia, louvado seja seu nome por um dia novo, um dia de vitórias, um dia de favor. Todo dia vai ser um desafio, amém, amados? Deus está falando. Não é legal essa aula porque nós começamos a tocar temas assim muito fortes, mas se você entender o que Deus está querendo te dizer, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai crescer, você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus eficaz, efetivo, e você vai ser uma pessoa produtiva para a obra. Hoje eu quero falar sobre viver pela fé. A palavra crise é a mais ouvida no mundo inteiro. Nós temos uma grande dificuldade de poder nos adaptar às crises. Crises continuamente acontecem. Ela chega se você esperar ela. Você nunca ajeitou que ela venha, mas ela vem. Um dia chega na nossa vida. Crises, conflitos de todo tipo, imprevisto, a perda do ser querido, talvez. Você ficar desempregado, você estava com muita fé de que aquele emprego era seu, mas de repente a empresa teve que fazer uns ajustes, aí você foi embora. Não existe pior coisa para um homem, principalmente, perder o emprego, estar desempregado. Ele perde a dignidade de poder trazer sustento à sua casa. Então o homem vive frustrado porque não tem a capacidade de trazer sustento ao seu lar. Crises vêm todos os dias, estão vindo. Estamos em uma época de crise. O Brasil e o mundo inteiro estão experimentando um tempo de crise. Mas como a gente faz para poder sortear a crise e continuar vivendo aquela promessa de Deus para os homens justos? Que Ele falou assim: o caminho do justo, presta atenção aqui, veja assim, o caminho dos justos é como a luz da aurora, da alvorada, que ela vai no aumento até que o dia é perfeito. Essa é a vontade de Deus, que você melhore, que amanhã você seja melhor, que seja um melhor líder, um melhor homem de Deus, um melhor pastor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor empreendedor, melhor em tudo. Assim, essa é a vontade de Deus. O caminho do justo é como a luz da aurora. Isso está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 4. Mas quando vem uma crise, quando vem a provação, quando nos assalta uma má notícia, quando vem a crise, aí muitos homens que não têm a fé alicerçada no nosso Deus tropeçam e caem. E é tão grande a desgraça que, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, vem as provações, vem o vento forte, o furacão, vem o tsunami. Em vez de você ficar forte, você cai. Nós estamos sendo chamados nesse tempo a viver pela fé. Mais do que nunca, você precisa apoiar sua vida na sua fé, na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Como viver pela fé em tempos de crise? A Bíblia está cheia de exemplos que nós podemos encontrar. A palavra de Deus é um livro rico em histórias, é um manancial de revelação que pode te abençoar a tua vida e te preparar para momentos difíceis. Por isso, nessa noite, eu quero que você abra seu coração, os ouvidos ao Espírito Santo, que Ele vai falar no teu coração. Ele vai te ensinar por que nós, hoje, precisamos viver pela fé. Eu tenho sido missionário desde os 18 anos. Vou fazer 50 daqui a pouco, pastor.
30 anos já levando, eu vivo pela fé, eu dou testemunho que é possível viver pela fé. Eu passei uma época na minha vida onde teve como um ano sabático, uma temporada sabática, depois de muitos anos, eu inventei querer fazer algo diferente e estava preocupado pelo futuro. Eu não sei se os amados sabem, mas Deus me deu a bênção de ter uma família numerosa, uma família grande, né? E é lógico que a gente se preocupa, né, com o futuro, né? Então, quando a gente vive pela fé, sempre tem as limitações, tem muita coisa. A gente não conhece luxos, né? Não conhece aquelas coisas extras que a gente gostaria para as crianças. Quando vamos estar no campo de missão, nós passamos por muitas privacidades, né? Mas Deus supre. E a gente fica contente quando Deus supre o básico, que ter o pão de cada dia, né? Mas uma certa vez eu fiquei preocupado pelo meu futuro e comecei a estudar sobre como fazer dinheiro e fazer a obra ao mesmo tempo, dedicar-se. Aí comecei a estudar como fazer tudo isso e me dei bem, graças a Deus. Meus primeiros passos foram terríveis, perdi muito dinheiro, mas eu comecei a ganhar $10.000 por mês. Numa época assim, fazendo investimentos, trabalhando com a internet, nossa, era uma bênção. Só teve um porém, né? Que eu comecei a me apoiar nesse dinheiro, nessa habilidade, e eu teve 2 infartos. Aí eu não esperava isso aí. Um dia entraram na minha casa, roubaram tudo que eu tinha. Nossa, os ladrões vinham na minha casa e eu não entendia o que Deus queria fazer. De repente, num momento assim menos esperado, todo o meu dinheiro sumiu. Todas as empresas que eu tinha investido, todas elas foram para o dinheiro. Nunca mais retornou. Tinha já fazendo um capital. Amados, e entendi que Deus queria falar comigo. Na época de crise, a gente tem que ouvir a voz dele. E aí eu entendi alguns princípios muito importantes na minha vida, e eu quero ensinar isso essa noite, que você pode ter um emprego, você pode ter, porque estou me dirigindo à maioria dos líderes que são aqui, líderes cristãos. Você tem seu salário, tem seu dinheiro certo, mas não esqueça de colocar a Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Diga comigo, primeiro Deus. Amém? Por que a gente precisa viver pela fé? Primeiramente, um dos motivos pelo qual a gente precisa viver pela fé é para provar que Deus é real. Pegue isso aí. Por que precisamos viver pela fé? Para poder provar que nosso Deus é autêntico, real e verdadeiro. Amém? Como é isso aí? Teve um missionário chamado irmão André, não sei se ouviu falar, homem de Deus, que tinha um ministério na época do comunismo. Ele introduzia Bíblias em lugares fechados. Que é testemunho desse homem. Ele costumava dizer assim: viver pela fé, imagina só que você entra na selva e de repente apareceu uma leoa. Fala leoa ou leona? Brava assim, com muita fome. E ele está fazendo uma cilada para pegar você, seu lanche, seu almoço, né? Justo nessa hora que ela veio para te atacar, cai lá de cima, num coqueiro, um coco desse tamanho, cai na cabeça dele e mata. Coincidência? Não sei, tudo bem. No dia seguinte, você entra na selva de novo, mesma cena. Aí aparece a leona, com muita fome, outra leona, porque aquela outra já morreu. Ela vem te atacar, e na hora que ela vai atacar, outra cai sobre a cabeça dele e mata ele. E assim sucessivamente. É coincidência? Ou Jesus se vence? Viver pela fé é mais ou menos assim. Você sabe que Deus vai cuidar de você. E que os princípios espirituais de Deus vão funcionar
mesmo que vá ao contrário da sua lógica. Amém? Eu posso dar testemunho que é possível. Eu contei a vocês a experiência de ser um missionário. Deus me chamou, irmão, ao Nordeste brasileiro. Eu morava em Natal, em Rio Grande do Norte. Eu trabalhava com crianças numa favela. E senti o desejo de Deus de poder abençoar essas crianças, ensinando a palavra de Deus. Aí começamos um projeto numa creche. Nossa, foi uma coisa tão maravilhosa. Mas nós fizemos assim, o primeiro passo pela fé. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos ajuda do governo. Meu irmão, por 3 anos seguidos, Deus supriu todas as nossas necessidades. Nunca faltou dinheiro, nunca faltou comida para dar a essas crianças. Eu não tinha convênio com o governo, não tinha nada certo, só tinha certeza que Deus ia suprir. Então, eu posso dar testemunho a vocês de que nosso Deus é real, Ele é autêntico, Ele é verdadeiro. Como você explica que você chega um dia, tem que pagar os funcionários? Nós tínhamos 4 professores, monitores 2, uma cozinheira, 2 monitores e uma professora. Nós só dávamos um salário mínimo. Para nós, lá no Nordeste, o salário mínimo era muito dinheiro. Nós dávamos o que eles precisavam. Pronto. A questão é que chegava no dia, irmão, e nós tínhamos o dinheiro para abençoar. É só Deus, irmão. E era assim, todo mês o Senhor fazia esses milagres. Então é assim, nós precisamos viver pela fé. E nós nos apoiamos em nenhum recurso, em nenhuma coisa lógica da carne, para provar a Deus que Ele é real. Provar que nosso Deus é real, porque nós, irmão, eu vou te contar uma coisa: nós não temos garantia de nada nessa terra. Tem pessoas que depositam toda a sua fé e sua confiança em coisas, em promessas de homens, em palavras de homens, e nós não temos garantia de coisa nenhuma, meu amado. A nossa única garantia é certeza de Deus, em quem tenho crido, nele confiarei, no nosso Deus. Porque precisamos viver pela fé? Para mostrar que nosso Deus é real. Eu não sei se tem algum empreendedor aqui, se tem algum empresário, homem de negócio. Veja só, presta atenção nisso. Algo que me chama muito a atenção são os empresários cristãos. Empresários cristãos que, enquanto mundo, os índices econômicos do mundo inteiro vão em uma queda abrupta que não para nunca, suas estatísticas, suas finanças, quando eles fecham todo mês, eles vão assim, subindo todos os meses um degrau, todos os meses fechando vendas exorbitantes. Eu gosto muito de vendas diretas, pastor. Eu fico muito maravilhado, entusiasmado quando vejo empresas como Amway, como Medicaid, como Herbalife, como For Life, não sei qual outras empresas. Não estou promocionando nenhuma, só quero dar testemunho de que a maioria desses homens, os donos, os proprietários dessas empresas são cristãos, evangélicos, dizimistas, primicistas e ofertantes. Amém? E todos os meses eles fecham os seus meses em recorde de vendas. Como é que se explica isso? Enquanto as outras empresas, enquanto a economia do mundo vai em retrocesso, eles estão crescendo. Ninguém tem explicação disso. Só Deus. Mas eles são fiéis. Eles chegam todo mês, eles estão honrando a Deus com seus dízimos, seus ofertas. Irmão, um dízimo de um proprietário de uma empresa disso é de 6, 7 dígitos mensais. Já pensou? Dólares americanos. Já pensou no senhor dizimar seu primeiro milhão? Oh, aleluia! Diga amém, irmão. Alguém pode dizer amém? Aí quem está pronto para fazer isso, prepare isso na sua mente, porque é isso que Deus quer fazer nesse tempo. Em tempos de crise, é possível viver pela fé. E nesses tempos de crise, tem novas empresas, novas ideias, novos projetos, novos empreendimentos. E é aí que nós temos que estar com nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos para ouvir Deus. E
e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Porque precisamos viver pela fé para poder fortalecer a nossa fé, para nós podermos confiar em Deus. Sabe por que você não dizima? Porque você não oferta. Você não confia em Deus que Ele vai suprir. É por isso. Não tem outra conversa. Então você separa, se preocupa, segura seu dinheiro, pensando que não vai dar certo, aí fica. Então, quando você confia no seu Deus, primeiro Deus, você honra a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: essa mesma fórmula, não gosto de usar essa palavra, mas é uma lei espiritual, divina, que funciona todo o tempo. Amém? Se você honrar a Deus, Ele honrará a nós. Amém? Quando você precisar, Ele vai estar te abençoando, Ele vai estar te honrando, Ele vai estar te provendo e suprindo de forma sobrenatural para ti. Porque precisamos viver pela fé, para aprender a ouvir a voz de Deus, para nós podermos conhecer seu modo de agir. Pastor, está cheio de seminário teológico aí. Tem tantos seminários, nenhum dos seminários teológicos ensina a ouvir a voz de Deus. Eu não sei o Senhor, você ensinar a minha universidade. Seminários teológicos não ensinam a ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo, meu irmão. Amém? Ele tem segredos para lhe revelar. Ele tem coisas importantes para te dizer. Ele quer que você o conheça. Amém, amado? Está ouvindo? O Espírito Santo está falando para a igreja hoje. Ele quer falar contigo. Mas sua mente, a sua alma está cheia de coisas, muito culpada, está muito cheia de, eu não quero usar essa palavra, mas de lixo espiritual. Ele precisa desentupir seus canais para poder falar diretamente contigo, sem intermediários. Amém? Clama. E eu responderei. E te ensinarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer falar contigo, quer te ensinar como investir esse dinheiro, quer te ensinar quando não deve assinar nenhum contrato guiado pelas emoções. Ele quer te ensinar quando você está sendo guiado por um impulso e quando é Deus falando. Amém? Glória a Deus. Por que precisamos viver pela fé? Porque nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e conhecer seu modo de agir. E outro princípio é para você nunca se apoiar no braço da carne. Amém? Maldito o homem que confia no homem, que confia no braço da carne, na sua poupança, no seu dinheiro certo. Não devemos, o único que devemos confiar é o nosso Deus. Me perdoe, irmãos, eu não venho me pregar, eu sou apenas um convidado. Eu não me dá sermão. Eu venho dizer como Deus te ama e como Deus ama tanto a sua vida, que Ele é um Deus ciumento e Ele não quer que você tenha outros deuses diante dele. Amém? Você está entendendo? Está recebendo a palavra? Ele não quer nenhum outro Deus. Não quer que você se apoie em ninguém. Então o Senhor te disse: não temas, eu sempre te ajudarei, sempre te sustentarei. Então, se você tem essa fé, esse relacionamento com Deus, você não vai ter medo nenhum, porque você tem a certeza, a garantia das coisas que se esperam. Mas quando as pessoas duvidam, têm essa incredulidade de que Deus vai suprir, que Ele vai prover, vai ficar triste. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre disse: Senhor, é o meu desejo que o Senhor se agrade na minha vida. Eu oro todos os dias assim. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Assim, Deus, eu quero que você seja feliz comigo, que o Senhor sorria quando a gente se encontra na intimidade, na presença de Deus. Eu quero que seja feliz comigo. E uma vez eu li essa palavra e eu descobri
que eu estava sendo muito medroso em algumas áreas. Não estava assim, com muito afim de dar o primeiro passo. Eu tinha medo de me arriscar, tinha medo de dar o primeiro passo. Eu não queria, ficava com medo de botar o campo de missão quando estava na Argentina. Então ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Você diz que me ama, mas não tem fé que eu vou cuidar de você. Amém? E o Senhor te disse nessa noite que Ele quer que você aprenda a viver pela fé, tanto nos tempos bons, nos tempos das vacas gordas, como nos tempos das vacas, como se diz? Magras. Amém? Porque Deus é o nosso Deus poderoso. Nós não devemos apoiar no braço da carne. Como a gente faz na época da crise poder viver pela fé? Eu quero que você, irmão, abra aí vamos ler a história dos 4 leprosos. E eu quero que você pegue, receba essa palavra essa noite. Deus quer que você viva pela fé. Mas nós estamos cheios de medos, cheios de temores, falta de fé. Por isso que as pessoas não dizem, não tem fé de que um ato de adoração é para Deus. Tem medo de ofertar, tem medo de dar para Deus. Mas quando você dá para Ele, é um ato de adoração. E Ele recebe para ti como um incenso, como um cheiro suave. E Ele abençoa a sua oferta, assim como Ele fez com Abel. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios e nos deixarem viver. Viveremos, e se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e os anunciaremos à casa do rei. Os leprosos, homens que Deus usou, as pessoas que não tinham nenhum nome, nenhuma relevância diante da sociedade, foi o que Deus usou para eles trazerem um tremendo avivamento e abundância e prosperidade para a cidade, para o povo de Israel. Então a palavra de Deus diz aqui, versículo 10: vieram, pois, e bradaram nos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém. Os porteiros se anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaemados estamos,
Pero que saíram do arraial e se esconderam pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos, o resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. E a história termina que eles confirem que de fato havia, todos eles haviam subido e havia uma grande abundância, um botim, né? Louvado seja Deus. Veja só que interessante essa história. Era uma época de crise, de apostasia, de sequia, de deserto para a nação de Israel. Todos esses problemas muitas vezes vêm por causa de pecado, desobediência. Quando a nação de Israel se tornou adoradora de outros deuses, começou a desobedecer a Deus, vieram os problemas e entraram numa crise horrorosa. E é por isso que estavam com tanta fome, não tinha comida. Mas o profeta profetizou que a farinha ia ser vendida por R$1. Então, veja só que interessante, amados. Quero compartilhar com vocês os princípios. Como é que a gente vive pela fé em tempos de crise? Tem 5 princípios aqui nessa história bíblica. Isso aqui vai revelar o que você tem que fazer em épocas de crise. Tem muitos ouvido falar sobre crise. Então, em épocas de crise, a igreja ela é afetada muitas vezes por falta da fé. Eu justo estava conversando com um pastor que foi me visitar agora em casa. E era uma igreja missionária. Eles falam que em épocas de crise eles deixam de adotar missionários, porque começam a diminuir os dízimos. Então eles nem comunicam aquela oferta que é esperada no outro lado do mundo, infelizmente nunca mais é recebida, porque a igreja começa a ter essa diminuição dos ingressos, né? Então, mas nós nunca devemos agir assim. Nós devemos ter fé e virar o jogo através de estratégias que Deus nos dá. Então, o ministério profético e a incredulidade. Quando o profeta Eliseu anunciou que ia acontecer um milagre no dia seguinte, zombaram dele. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, creia nos servos do Senhor. Há muita incredulidade hoje em dia e a apostasia é um dos demônios que está causando isso. Nós precisamos pedir a Deus que o ministério profético volte para nossas igrejas, porque Deus levanta homens e servos de Deus que escutam do Senhor e eles podem trazer direção para a igreja. Amém, amados? Em nome de Jesus. E temos que orar todos os dias em contra do demônio da incredulidade, que a incredulidade é um demônio que se introduz na igreja de uma forma sutil, sem que a gente possa perceber que ele está aqui no nosso meio. Todos os dias temos que orar em contra desse demônio. Deus usou uma gente incomum para abençoar. Então, o que significa isso? 4 leprosos. Você sabe de onde vai vir a provisão. Deus pode usar aquela pessoa que você não tinha fé por ela, porque era pecadora, desobediente, rebelde. De repente, essa pessoa teve um encontro com Deus. E Deus começou a abençoar. E amanhã você pode se surpreender, ele trazendo a maior oferta que a igreja. Então, nunca coloquemos outros, porque aquela pessoa que nós pensamos que é um funcionário, amanhã pode ser um gerente da empresa. Amém?